amigos, estamos aqui, eu e a Amanda. Oi. Nós vamos fazer um projeto para a casa da Rebeca. Nós vamos usar uma técnica que muitos utilizam baseado numa tela, que é um canvas. Essa é a Rebeca. Essa é a Rebeca. E eu vou ensinar para ela essa técnica que é objeto de um livro que eu estou escrevendo, que vai se chamar Easy Life. Nós vamos construir uma casa para a Rebeca, vamos montar um planejamento, um quadro e uma tela. E depois nós vamos construir, vocês vão perceber que rapidamente. É um tipo de técnica que você pode usar para qualquer tipo de projeto. Desde construir uma casinha de boneca até projetos grandes, pelo menos para você iniciar o projeto. Então para isso nós vamos usar post-its. Eu vou pedir para a Amanda colocar na cama do lado. Que por enquanto a gente não vai usar esses post-its. O que mais você precisa? Você precisa também ter um quadro, ou um papel, uma tela. Nós depois vamos usar essas canetinhas. Essa aqui também, Amanda, você pode guardar. Cuidado se você for usar um quadro branco igual que nós estamos usando, para você utilizar um marcador para quadro branco adequado, para você não estragar o quadro. Se você usar um pincel atômico normal para papel, vai estragar o quadro. Então nós vamos começar fazendo um círculo bem no meio do quadro. Vocês vão perceber que a técnica foi feita para que você consiga utilizar de uma maneira muito simples. Borrou um pouquinho aqui, mas não tem problema, a gente dá uma caprichada. Nós vamos desenhar um círculo. A Amanda me empresta a régua. Agora nós vamos fazer alguns riscos aqui. Um primeiro na diagonal desse lado. Vamos virar. Continuando do lado de cá, mais comprido, sempre na direção do vértice. Mais um do lado de cá. E mais um do lado de cá. Agora eu vou fazer 4 riscos dividindo esses espaços aqui, ó. Então vou fazer um menorzinho aqui. Esse você tem que fazer um pouco menor que o outro. Um aqui. Um aqui. Que cheiro forte. E um aqui. A Amanda falou que o cheiro é forte. Ficou um pouquinho ruim. Pois bem, o nosso quadro está pronto para ser utilizado. Agora nós vamos começar a distribuir algumas informações aqui que são importantes para você participar de um projeto. Ok? Então, continuando, existem várias técnicas baseadas nesse tipo de proposta, que é você utilizar uma tela de forma colaborativa. O que significa colaborativo? Então nós vamos nos ajudar, nós vamos montar esse projeto juntos. Para isso também é baseado em alguns estudos de neurociência, ou seja, o nosso cérebro ele tem mais facilidade de trabalhar e consegue armazenar melhor informações em grupos de até 4. Então nós temos aqui 4 grandes divisões, 1, 2, 3, 4, que depois nós dividimos em mais 2 com um traço menor. Vamos estender um pouquinho mais esses aqui, para ficar bem separado, ok? A Amanda nunca tinha visto isso, tá, gente? É a primeira vez que ela está vendo. Então, primeiro aqui, nós vamos pensar é o objetivo ou os objetivos do projeto. Você está vendo de ponta cabeça aí no nosso filme, mas eu vou falando para você. Então, quais são os objetivos? O que a gente quer com esse projeto? Então, isso é a ideia, quando eu criei essa figura, é de você estar sempre com o foco, ou seja, sempre olhando para quais são os objetivos do seu projeto. Onde você quer chegar com esse projeto? Você pode usar esse tipo de técnica para qualquer projeto. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Aí o primeiro aqui é o porquê. Por que eu quero fazer esse projeto? Por que eu vou utilizar o meu tempo? Por que eu vou usar recursos, sejam os materiais ou as pessoas se dedicarem para um projeto baseado nisso? Do lado aqui são os benefícios. Ou seja, o que eu espero? Benefícios.
O que eu espero ter quando eu terminar esse projeto? Próximo aqui é o quem. Quem vai participar desse projeto? Quem é importante para esse projeto? Na sequência, quais são as necessidades dessas pessoas? Então, necessidades. Aqui nós vamos colocar também uma observação que são as expectativas, ou seja, o que essas pessoas esperam deste projeto. Na sequência aqui, o que? Ou seja, quais são as entregas, o que a gente vai entregar como resultado desse projeto. Aqui no próximo é o como que a gente vai fazer isso, ou seja, quais são as atividades que nós vamos executar para entregar esse resultado. No próximo, as condições, ou seja, o que ajuda, o que atrapalha, quais são as condições que influenciam o nosso projeto. E aqui o quanto. O quanto, custos. É muito difícil você conseguir desenvolver qualquer tipo de projeto, mesmo que você esteja trabalhando com pessoas ajudando. No nosso caso, eu e a Amanda não vamos ganhar nenhum salário por esse projeto, certo, Amanda? Mas você pode, de qualquer forma, ter pessoas que precisarão participar do seu projeto, num projeto um pouco mais complexo, mas sempre deve ter algum tipo de custo. Daqui a pouco nós vamos mostrar para você que nós tivemos que comprar alguns materiais para fazer esse projeto. Nós já tínhamos mais ou menos pensado nisso. E agora nós vamos organizar esse projeto. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o projeto da Amanda, que ela me explicou como que ela queria, ela desenhou a casa, ok? E aí nós vamos, na sequência, começar a pensar como que nós vamos atingir esses objetivos, como é que nós vamos fazer o projeto da casa da Rebeca. Pronto? Agora nós vamos mostrar para você, a Amanda vai explicar o projeto dela. Esse é o projeto que ela desenhou da casa da Rebeca. Pode explicar, Amanda. Aqui eu desenhei as medidas, só que no final a gente teve que comprar outras medidas. Mas... Nós trocamos, né? Porque nós encontramos madeiras prontas, com uma medida um pouco diferente, mas que atendia essas medidas. Por que você fez essa medida, Amanda? Por exemplo, aqui a altura, 55 centímetros aqui, ó. Por que você colocou essa medida? Para medir o tamanho da altura de um cômodo. Então, mas por que é essa altura? Porque assim dá pra colocar a boneca sem risco dela bater a cabeça no teto. Ah, tá. Quanto mede sua boneca? 46 centímetros,7. Então você mediu e aí você colocou essa altura da boneca, essa altura na casa para poder caber a boneca, certo? Uhum. E aí você dividiu os cômodos. O que é cada cômodo? Esse cômodo é a sala, essa é a cozinha, esse é o banheiro e esse é o quarto. Aí aqui eu coloquei como vai ser cada cômodo, os detalhes, como vai ser os móveis, tudo. Bacana, hein? Parabéns, viu? Papai ficou orgulhoso desse projeto que você fez. Agora nós vamos montar um plano de como que nós vamos fazer para construir essa casa. Essa é a visão geral do quadro que você não tinha visto ainda, porque eu estava desenhando e estava fazendo reflexo. Então estava ruim para você ver. Então primeiro que nós vamos definir o nível 0 aqui, o primeiro passo são os objetivos. Vamos definir quais são os objetivos ou o objetivo desse projeto. Depois nós vamos tentar entender por que nós vamos executar esse projeto. Depois, os benefícios. Na sequência, definir quem vai participar do projeto. Quais são as necessidades ou expectativas de quem participa do projeto. O que a gente vai entregar, quais são as entregas do projeto. Por que a gente está fazendo esse projeto? Para entregar alguma coisa. Como a gente vai fazer isso? Quais são as atividades? Quais são as condições relacionadas ao projeto e o quanto isso vai custar. Então, quanto
nós vamos precisar de dinheiro para executar o projeto. Então esse é o nosso quadro geral. Nós vamos começar a definir agora o que precisa para entregar esse projeto. Pois bem, vamos então recapitular o nosso quadro todo agora, depois dele montado. Estamos construindo a Casa da Rebeca, é o nome do nosso projeto. O objetivo é construir uma casa para a Rebeca, a boneca. Por que a Amanda quer fazer esse projeto? Para brincar com a Rebeca. Quais os benefícios? A Rebeca vai ter um lar. Quem são os envolvidos? Temos várias pessoas aí, a própria Amanda, o pai dela que está aqui ajudando, as amigas dela, a prima, os avós que vão ajudar, entre outras pessoas. Temos várias necessidades aí que a Amanda apontou, como a altura mínima, os móveis, o quarto, os cômodos da casa. O que precisamos entregar? A estrutura da casa, os móveis e a decoração. Aqui nós temos uma sequência das atividades. Então o que precisa ser feito? Aqui as condições, e nós lembramos, eu e a Amanda, antes de começarmos a executar, que vamos precisar do aspirador. Então Amanda, por favor, inclua lá o aspirador como uma das condições, uma ferramenta que nós precisamos, para que a mãe não fique brava porque o quarto está sujo. E nossa estimativa de custo para esse projeto é de aproximadamente R$500. Para isso, nós separamos então aqui os materiais. Então nós compramos 2 tamanhos de madeira, um pouco menor, que vai servir para fazer a base, o piso intermediário e o teto, que é essa que está encostada ali. E uma mais comprida. Aqui temos uma pilha das madeiras, um outro tamanho, que é esse tamanho mais comprido, que vai fazer as laterais, o meio e o fundo da estrutura da casa. Além disso, nós vamos precisar de uma furadeira, de brocas para madeira, parafusos e as ferramentas como chave de fenda, o principal que nós vamos utilizar. Pois bem, vamos começar então agora a nossa montagem. Eu e a Amanda vamos nos preparar. Então vamos lá, continuando. Nós já temos aqui os equipamentos. Primeira coisa, se você é uma criança, se você nunca mexeu com um equipamento igual uma furadeira, não faça isso. Peça para alguém, algum adulto ajudar você, para você não se machucar. Então nós vamos colocar primeiro uma broca menor, para fazer um furo para passar o parafuso. Depois eu vou fazer um furo, vou mostrar para você, só uma rebarbinha para o parafuso ficar para dentro da madeira para não machucar ninguém. Então vamos lá, primeiro nós vamos colocar uma broca fininha e vamos furar na lateral da base. Amanda, pega essa madeira menor para mim. A base. Assim. Eu vou furar agora, talvez você não consiga ver exatamente onde eu estou furando, mas nós vamos fazer 3 furos aqui para conseguir colocar o parafuso. Não precisa furar muito, só um pouquinho, só para o parafuso entrar. Vai ficar cheio de negócio. Não tem problema, depois a gente limpa. Eu vou fazer mais um no meio, mas primeiro eu vou furar na outra madeira. Então pega aquela comprida para mim agora, Amanda. Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai levantar da cadeirinha, apoia ela na cadeirinha. Não, deitada. Põe a ponta dela e dá a outra ponta aqui para mim. Para cá, comprido, isso. E eu vou colocar aqui para ver onde é que é. Para ver certinho onde está a medida. Segura bem firme aí para não escorregar.
essa aí. Pronto? Pronto. Pronto, agora nós fizemos os furos, então você tem aqui um furo de cada lado e nós vamos parafusar prendendo uma madeira na outra. Esse é o primeiro passo. Porque senão se empreender, como é que ela vai virar uma casa, né? Então, prendendo aqui, eu vou fazer mais um furo no meio para colocar mais um parafuso para ficar bem firme. Então o que acontece? Tendo o apoio desses dois aqui na lateral, vai ficar mais fácil para a gente furar no meio. Então um parafuso até o final, para sobrar um pouquinho. E aí nós vamos colocar de volta aqui essa broca. De novo, hein? Se você for criança, não tente fazer isso sem acompanhamento de um adulto. Nós vamos por aqui. Amanda, apoia essa madeira aí pra mim, pra não escorregar. Só segura. Como é uma madeira reciclada, ela é fácil de furar. É. Só que mesmo assim você precisa tomar cuidado para não Se furar. se furar. Esse buraco ficou muito largo. Fundou demais. Vou ter que colocar um parafuso maior. Vai? Então agora a Amanda está me ajudando. Nós vamos marcar exatamente a metade. Essa madeira maior tem 1,20 m. Então nós vamos marcar aqui 60 centímetros. E vamos marcar aqui também 60 centímetros para poder fazer os furos do meio. Então nós vamos colocar primeiro essa madeira do meio, porque vai ter duas travessas assim, que isso aqui depois vai ficar em pé. Daqui a pouco você vai entender por quê. Então não posso colocar a outra ponta primeiro, senão não vai dar certo para colocar as divisórias no meio. Ok? Até daqui a pouco. Bom, agora a Amanda já passou um aspirador aqui pra gente, para tirar um pouco da sujeira, para a mamãe não ficar brava, certo? Agora nós vamos virar, ó. Você pode ver que nós já colocamos uma madeira do meio e uma madeira do canto. Nós vamos colocar agora a outra lateral. Então vamos virar devagarinho, cuidado, porque a estrutura ainda está fraca. A gente vai girar e vai colocar mais uma travessa dessa grande, ou seja, a outra lateral. Depois vai colocar o teto. Por último, teto. É? Na verdade não por último, depois o fundo. Então agora eu vou colocar, você deve estar vendo só um pedaço da minha cabeça. Eu vou colocar essa lateral aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Pronto. Então o que acontece é o seguinte. Primeiro, você precisa tomar cuidado com algumas coisas. Você não pode furar a madeira inteira quando você for parafusar. Por exemplo, aqui quando eu furei aqui, eu furei essa madeira aqui que está em cima e furei só um tiquinho nessa de cá, só para colocar o comecinho do parafuso. Por quê? Porque o parafuso de madeira autotarrachante, se você furar inteiro, ele não segura. Então você não pode furar tudo. O que eu fiz agora nesse último intervalo que você não estava conosco? Eu peguei uma outra madeira dessa comprida e cortei ela em dois pedaços, que é essa que está aqui, ó. Pra que isso? Pra gente colocar aqui no meio das duas, assim, ó. Então eu vou colocar essa aqui e depois eu vou colocar a outra na parte de lá, para aí depois colocar a tampa lá em cima. Eu cortei um pouquinho menor, porque eu tive que descontar a largura dessas madeiras e cortei com 1 centímetro a menos para ficar um pezinho lá. Então na verdade eu enganei a Amanda, aqui é o teto, o pé é lá. Ela achou que era o contrário. Eu não contei isso para ela para fazer uma surpresa para ela que está rindo aí atrás da câmera e para você que está assistindo também. Aqui eu vou fazer um furo e vou deixar um pedaço do parafuso para fora. Por quê? Porque eu vou furar a madeira do outro lado. Essa madeira aqui eu vou fazer um furo nela e encaixar depois no parafuso de cá. Então eu vou usar o mesmo parafuso para prender essa madeira e a madeira de lá. Vou parafusar um pouco dele nessa madeira aqui e vou deixar um pedaço dele para fora. Vou furar essa madeira aqui para poder encaixar nele do outro lado. Daqui a pouco a gente volta.
Então, como eu tinha te falado na última parte, eu coloquei essa madeira aqui no meio, eu virei para o outro lado agora, coloquei, parafusei do lado de lá embaixo, parafusei aqui. Se você olhar bem, eu deixei os 3 parafusos para fora. Uma coisa que você tem que tomar cuidado agora é o seguinte: para poder encaixar, você vai ter que fazer um furo maior e tem que ser exatamente no lugar correto. Então você vem aqui, encosta a madeira, marca o lugar onde você precisa furar cada um. E aí você vai ter que furar com uma broca que seja o quê? Do tamanho da cabeça do parafuso, porque aí essa madeira vai vir aqui, vai encaixar. Aí eu vou pôr a outra em cima e vou furar tudo, fazendo já um pezinho ali, você vai ver como é que vai ficar. Ok? Até já! Então, nós fizemos agora, encaixamos a outra madeira. Aí nós fizemos uma adaptação aqui, nós, ao invés de colocar o teto, né, que acabou não dando a medida certa, nós deixamos uma abertura lá atrás e fizemos uma pequena avançada aqui, como se fosse uma cobertura na parte da frente. Agora nós vamos colar um teto solar, como a Amanda falou. Agora nós vamos colocar as duas partes de trás, que aí vai dar o apoio final e vai ficar bem firme. Então estamos aqui, acabamos a primeira etapa da construção da casa. Vocês podem ver que a Rebeca já está feliz e a Amanda também. Nós fizemos uma adaptação, como eu falei, fizemos aqui uma cobertura, um teto solar lá atrás para entrar luz. E aí tivemos que fazer alguns ajustes aqui, porque a madeira, como é uma madeira reciclada, ela não é exatamente, não está exatamente no esquadro, como a gente fala. Então, algumas coisas ficaram um pouquinho tortas, mas a gente conseguiu ir encaixando aqui e adequando. Então ficou uma casa bonita. Agora por hoje nós encerramos. Na próxima etapa agora a Amanda, durante os próximos dias, ela vai decorar essa casa. Quando ela terminar, a gente faz um complemento mostrando como é que ficou. Ela vai gravar algumas etapas também de quando ela estiver decorando. E aí nós vamos mostrando para vocês, ok? Até a próxima etapa. Daqui a pouco a Amanda volta para mostrar no filme como é que está aí o andamento da decoração. Até mais. Até.